Olá, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando um novo programa da Igreja Cristã Maranata, cujo nome é Diaconato. Conosco estão presentes aqui à mesa o pastor Jonas Siqueira. A paz do Senhor Marcelo, a paz do Senhor Macedo, a paz do Senhor Jesus a todos. E o pastor Henry Macedo. A paz do Senhor pastor Marcelo, a paz do Senhor pastor Jonas. Cumprimento a todos aqueles que nos acompanham nesta hora também com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Para o início, nós gostaríamos de passar a palavra para o pastor Jonas, que estará lendo o texto e dando uma introdução. Acerca do texto, ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, os 2 primeiros versículos, que fala a respeito da instituição dos diáconos, como que aconteceu e qual foi o momento. E diz o seguinte a palavra: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Esse acontecimento, ele se deu na primeira situação aqui, diz o seguinte: a palavra crescia. Naqueles dias crescia, a obra estava crescendo, e houve a necessidade, da instituição do diácono. Então, nesse momento, gostaria de trazer aqui para os dias de hoje também, esse crescimento que nós estamos vivendo da obra, a palavra da operação do Espírito Santo, nesse derramar do Espírito Santo, a função do diácono é muito importante. E naquele momento ali, o que estava acontecendo? Pelo crescimento, os apóstolos não estavam conseguindo mais dar aquela atenção devida, que teria que dar àqueles que estavam se achegando. Começaram ali, eram 120 pessoas, mais 12 apóstolos, aí nas primeiras 2 mensagens que foram entregues, foram quase 8.000 pessoas foram agregadas, de maneira que não tiveram condições mais de dar aquela atenção. E pelo Espírito, foi uma operação do Espírito Santo, entenderam que deveriam ter essa função, que a palavra fala que é o importante negócio, que daria continuidade, daria uma atenção maior, tanto ao rebanho quanto às necessidades espirituais e até mesmo materiais do rebanho naquela ocasião ali. E gostaria de fazer uma observação aqui, que nessa função ali era no cotidiano, o trabalho deles era no cotidiano, então não era um momento só, um determinado horário de culto ou de reunião, mas era constantemente que acontecia isso, no trabalho, nessa função tão importante que o Senhor levantou na obra do Espírito Santo. E você falou uma coisa muito importante: estava crescendo a igreja, então o Senhor estava acrescentando o número de salvos. Então imagina ali os apóstolos estarem cuidando da palavra, cuidando da mesa, cuidando das coisas relacionadas à visita, por exemplo, ao cuidado com a viúva, ao cuidado daqueles que estavam se achegando. Então, para eles, na verdade, seria algo que eles estariam sobrecarregados. E com certeza, o que aconteceu ali? Eles foram movidos pelo Espírito Santo, nós entendemos isso, porque nós vivemos uma obra onde quem conduz essa obra é o Espírito Santo. Então, o Senhor moveu ali os corações, eles foram movidos pelo Espírito Santo para que esses homens fossem separados. Agora, é importante falar o que é o diaconato, o que significa isso. Às vezes as pessoas falam que é diácono, mas o que é isso? O que significa? Essa palavra significa o quê? O diaconato, quando observamos na palavra, nós somos contemporâneos daquele momento histórico em que inicia ali a necessidade de se levantar 7 homens, para o diaconato. E hoje nós vivemos uma operação extraordinária nos nossos dias, como bem diz a palavra: opera nos vossos dias uma obra que, quando for contada, muitos não crerão. Porque havia uma prosperidade da obra naquele momento,
e os apóstolos não tinham braço para suprir tudo aquilo sozinhos. E hoje nós vivemos esta mesma experiência. E a palavra diaconato, ela tem origem grega, né? O que significa servir no pó, diaconia, né? Que significa servir no pó. O diácono, ele foi chamado naquele momento para ajudar a cuidar do rebanho. E hoje esse serviço do diácono, ele transbordou. Ele transbordou porque o diácono hoje ele acaba cuidando dos templos, né? Da ordem do culto, do preparo para os cultos, além dessa função imprescindível que é o cuidado no auxílio ali com o rebanho, com os irmãos, com as necessidades dos órfãos, das viúvas, que não parou ali naquele momento, na igreja primitiva, mas se estendeu até os nossos dias. Nós temos uma coisa interessante, né? Sempre você tem na igreja aquelas ovelhas anônimas, né, que vão ali, assistir o culto, participam, embora, né? Então a função do diácono é observar e atentar e atender a essas ovelhas que passam a ser desapercebidas, né, dentro da igreja, né? E aquele detalhe, né, é cuidar de todas, né? Cuidar de toda, é a visita, né? Quando se fala, é interessante, eu achei essa palavra do cotidiano aqui, porque o diácono é aquele que ele é acionado, né, qualquer hora, né, da noite, da madrugada, né? Muitas vezes a ovelha nem liga para o pastor, ela não vai, ela vai procurar o meu diácono, vai procurar o diácono, né? Liga para ele, é ele que vai socorrer, ele que vai no hospital, ele que muitas vezes leva no hospital, né? Então é uma função, né, assim, muito maravilhosa na obra, e que essa função ela ajuda o ministério, né? É uma continuidade ali do ministério. E lembrar, né, que o pastor, na verdade, ele não é aquele homem, não é que ele é super-homem, não é? Ele tem as suas necessidades, ele tem a sua profissão, ele tem a sua família. Então o diácono tem sido, é o que você falou, né, o ajudador, é o braço direito, né? Então esse importante chamado que o companheiro que falou, que é servir no pó, não é? Servir no pó, como que é o servir no pó? É com humildade. O nosso companheiro Jonas falou uma coisa muito importante daqueles que são anônimos. Às vezes o diácono ele é chamado, né, o telefone toca por alguma necessidade do rebanho. Eu lembro, na época que eu era diácono, né, todos aqui passaram por isso, alguns pastores, acho que a minoria não passaram, né, mas alguns, a grande maioria que são pastores hoje, passaram pelo serviço extraordinário do diaconato. Eu lembro que eu era diácono numa igreja muito simples, né, num lugar muito simples, e lá para 1h da manhã o telefone toca, uma ovelha lá passando mal e queria uma assistência, queria que alguém fosse lá. Fala assim: olha, Marcelo, tem que ser você, a gente precisa de você aqui, você poderia vir aqui dar uma ajuda. Saí de madrugada, fui lá, peguei meu carro, entrei no bairro, levamos no hospital, e demos aquela assistência necessária para aquela ovelha que estava precisando. Aí fica, não é, aquela pergunta, né? Isso é serviço de diaconato? Sim, não é? Porque servir o Senhor não é só dentro do templo, está em todos os aspectos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Exato. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, essa necessidade do diácono estar presente é muito importante. Agrega valores. Que valores? Valores espirituais, não é? O pastor Jonas, ele iniciou falando de um importante negócio. O que você poderia falar sobre isso, pastor Jonas? O importante negócio é porque, né, você está cuidando de almas. Exatamente. De salvação de almas. Né? Então, se torna um importante negócio. E hoje vai muito mais além, né, do que a assistência. Você cuida, foi dito aqui também, você cuida do templo. Né? Nós temos muitos templos, então precisa de um cuidado, precisa de um zelo, né? Algum detalhe que tem que ser visto. Possivelmente, né, em um outro momento a gente vai falar de alguns trabalhos do diácono, em algumas funções de cultos, de ceia, né, o comportamento, né, é ele que cuida, né, dessa parte toda de ceia, de grupo de assistência, que hoje, né, nós trabalhamos com um grupo de assistência, né, o funcionamento dele, né, a movimentação, a distribuição até mesmo dos trabalhos dentro do grupo,
né, usando aqueles que ali estão e preparando até outros, né, no exemplo dele, do né? Pai, né? Isso aí. É um importante negócio. São os negócios do Senhor, É um né? negócio do Pai, né? Então, a preocupação do Senhor Jesus, quando ele passou por aqui, ele estava cuidando das coisas do Pai. Do Pai. Olha só que exemplo extraordinário que o Senhor Jesus nos deu quando ele passou por aqui, e ele estava cuidando daquilo que estava relacionado ao Pai, ao projeto de Deus. E o diaconato é isso também. A gente pode até, nós fazemos aqui um paralelo em relação àquele contexto histórico. 8.000 almas, aproximadamente, se converteram num espaço muito curto de tempo. Então, muita gente ali com muita gente com pouco conhecimento. Então, a doutrina ela precisava ser fortalecida naquele momento. Então, os diáconos eles precisavam estar ali preparados para poder assistir aqueles novos convertidos, os novos na fé. Como bem disse aqui o pastor Jonas, o pastor Marcelo, os anônimos que às vezes chegam na igreja, ouvem uma palavra cheio de dúvidas e precisam de um esclarecimento, de um acompanhamento, né? E o diácono ele tem essa função, ele cuida, ele está posto sobre um importante negócio. E ele não é selecionado por pessoas, ele foi selecionado pelo Senhor, apresentado ao Senhor, né? Ele é separado pelo Senhor para servir à mesa, para servir no pó, para servir no corpo, para poder colocar em ordem as doutrinas, né? Aquilo que o pastor aplica como doutrina, o diaconato vem para ajudar a zelar, né, junto ao rebanho. Então o diácono tem uma função imprescindível na igreja como corpo. A atuação do diácono, o zelo com as coisas do Senhor. O salmista fala assim, o zelo da tua casa me devora, Salmo 69, verso 9, né? O salmista dizendo, o zelo da tua casa me consome. Então nós precisamos, o diácono precisa, né, entender isso, precisa ser consumido pelo zelo daquilo que o Senhor tem conferido a ele como atribuição dentro do rebanho, dentro da igreja. Que a intimidade com a doutrina é super importante, né? Possivelmente vamos comentar sobre isso mais à frente, mas o diácono ele confirma a doutrina, ele zela pela doutrina. Por isso a participação dele, principalmente nas escolas bíblicas dominicais, né? Ter a intimidade, pegar o assunto, trabalhar com o seu grupo, no dia do estudo estar ali junto, né? Então ele tem intimidade, conhecer a doutrina e viver a doutrina, né, que o Senhor tem revelado para essa última hora, porque ele precisa, né, estar instruído nisso para ele cuidar, né, do rebanho, cuidar das ovelhas, cuidar dos seus grupos, tá, né, sempre ali aquele que está sempre à disposição, né, e tem um benefício muito grande, né, há um benefício muito grande nesse serviço, porque quando você cuida bem, né, pode ter certeza que aquele que você cuidou, você pode até esquecer, mas ele não vai esquecer de você, ele vai sempre orar pela sua vida, né? Esses dias uma pessoa me procurou, falou, o senhor se lembra de mim? Eu até nem lembrava mais, né? O senhor me ajudou numa situação assim, né? Que eu nem lembrava mais. Aquela pessoa ela ficou tão grata, ela não esqueceu, isso já tem mais de 20 anos, né? Eu nem sabia como que eu ajudei ela, mas ela não esqueceu, ela falou, olha, e o seu nome está lá, eu sempre oro pelo senhor, sempre. Então, é um benefício muito maravilhoso, né? O serviço diaconal e o retorno que você tem, né, nesse momento maravilhoso que a gente vive. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é da doutrina, né? Os dois companheiros falaram. Sim. Aí. É o zelo pela doutrina. Então, é colocar em ordem a doutrina. Por quê? Porque, às vezes, a ovelha, o rebanho, tem até mesmo algumas dificuldades de entendimento. E o diácono ele precisa estar inserido dentro desse contexto. É o que você falou, participação da escola bíblica dominical, participação nos seminários, não é? Participação nas reuniões nas áreas, né? Nos manaíns. Então, essa integração do diaconato é muito importante. Ele não pode ficar esperando só o pastor. Não, às vezes o pastor ele tem a sua atividade, ele tem a sua profissão, ele está trabalhando, não é? Mas o diácono está lá, Então, a dúvida, às vezes, o rebanho, ele tem alguma dúvida em relação à doutrina, se ele estiver inserido dentro desse contexto, se está atento à palavra, à escola bíblica dominical, aos estudos que estão sendo tratados, com certeza ele vai ter toda a condição de trazer uma palavra.
não é? Agora, tem coisas que não é para ele. Ele tem que ter essa sensibilidade, não, isso aqui não é para mim. Eu não posso responder, chegar para a ovelha e falar, infelizmente eu não tenho a resposta para te dar agora. Ele não é governo, né? Não é governo. Ele é serviço. Não é ministério, ele é serviço. Serviço. Eu vou procurar o pastor depois ele vai dar os encaminhamentos necessários e ele vai poder te responder. Agora, isso que vocês falaram é importante. O diácono, ele tem que zelar pela doutrina. E é coisa importante, né, na função, sabe, irmãos, é importante de lembrar o seguinte, nós somos observados. Então, como é que está a nossa participação, né, nos seminários, a nossa participação na escola bíblica? Porque não adianta você falar, não vai, você convoca e não vai. Então, eu sempre digo aos irmãos lá na minha igreja, os nossos diáconos, diz o seguinte, nós puxamos, né, os Benai, né, que puxa, né, a mula e grita, viva o rei Salomão, e a igreja vem atrás. Então, se nós não nos posicionarmos, né, em relação àquilo que está sendo orientado nesse momento, né, a gente vai ter dificuldade, né, no cuidado com o rebanho, vai ter essa dificuldade. Então, por isso que é importante a participação efetiva dele, e é aquele que sempre está à frente, né, e o rebanho vem junto com ele. Porque se ele não vem, o rebanho não vem. Então ele vem, ele cuida, ele zela, ele traz, ele tem uma palavra segura, ele vai ser respeitado pelo rebanho, né? E eu sempre costumo dizer, né, Macedo, já deixa você falar, que quando a ovelha, quando o diácono ele se identifica, né, quando ele chega na igreja, a ovelha ele chegou na igreja, não, o diácono está aí. Não, o diácono fulano de tal, ele está aí. Né? O respeito, ela se sente segura, né, se sente acolhida. Exatamente. Naquele momento. Isso é muito importante, é a coisa que a gente viveu e vive no cotidiano da nossa vida, no nosso serviço, no trabalho hoje no ministério, né? É a característica de Davi, gentil presença. Né? Então chegou o diácono. Chegou aquele que nós precisávamos aqui. E o próprio ministério, a gente sente a segurança. Às vezes você chega, cadê não? Fulano de tal, o diácono tal tá aí. Né? Então ele tem uma palavra, ele é equilibrado, ele tem sabedoria, são pontos que nós vamos abordar. Precisam ser homens cheios do Espírito Santo, né? Porque o diácono ele precisa ser, sobretudo, ali uma referência espiritual, um homem de referência espiritual. Por quê? Naquele momento, pós o batismo ali com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, então havia muita necessidade do fortalecimento da doutrina, assim como nós vivemos hoje nos nossos dias, uma operação extraordinária do Espírito Santo, naquilo que são doutrinas, os dons espirituais, as doutrinas ministradas nas escolas bíblicas dominicais, as doutrinas ministradas, como já bem disse aqui o pastor Marcelo, nos seminários, e os diáconos eles precisam ser essa referência espiritual. Eu conversava muito recente com uma senhora, e ela falando sobre um diácono, ela disse assim, há 15 anos atrás, antes de casar, no caso, um diácono foi professor de jovens dela. Ele e a esposa, ambos foram professores de jovens dela. Ela tem na igreja dela ali o pastor, que ela trata os assuntos que precisam, mas sempre que ela precisa de oração, ela diz que liga para aquele diácono, porque ela tem ele como um homem de referência. Liga para o diácono e pede, irmão, ora por mim, coloca os assuntos ali, as necessidades que ela entende que são de competência do diácono para poder ele se lembrar nas orações dele. Então você vê que 15 anos depois que ele foi professor dela, né, como um jovem, ela não se esqueceu. Então o diácono ele é transmissor de uma herança, ele tem que deixar um legado, né? Então aí está o importante negócio para o qual nós estamos está sendo confiado a nós, né? Para o qual o diácono está sendo convocado pelo Senhor. Que bom, né? Você vê que o diácono, às vezes, ele pensa, eu não sou nada, não, é lembrado. Né? Você é lembrado, você foi levantado pelo Senhor. Que pena, estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Nós queremos aqui agradecer a presença, dos nossos companheiros conosco aqui à mesa e a você que está assistindo a esse programa da Igreja Cristã Maranata. Nós agradecemos a sua participação e convidamos para participar do próximo episódio, onde nós estaremos falando sobre os requisitos, para o chamado do diaconato, conforme a palavra de Deus.
queremos aqui deixar o nosso abraço e esperamos você novamente para assistir conosco a esse programa Diaconato. A todos, a paz do Senhor Jesus.